Meus amigos, esse vídeo de hoje tem duas finalidades. É falar um pouquinho do bate-papo que a gente teve com o nosso amigo Bismarck e com o nosso amigo Carlos Mengali, que foi simplesmente fora de série. E alguns comentários, algumas coisas que vocês passaram para mim. Vamos lá. Em relação, primeiramente, ao livro do nosso amigo Bismarck, que são aqueles mais de 1000 nomes referentes a cangaceiros. Gente, com certeza o trabalho que o nosso amigo Bismarck fez foi um trabalho assim espetacular. Ele conseguiu resgatar muita coisa e eu acho que ainda deve vir mais por aí. Agora é bom a gente ressaltar também o seguinte, que muitas das pessoas que integraram aqueles bandos da época do cangaço lampiônico, a gente nunca vai saber quem são. Nunca. Por quê? Porque são pessoas que do jeito que entraram no bando desapareceram, ou morreram, ou fugiram, não deixaram vestígios. Então isso é uma coisa que é bom a gente saber, que nós nunca vamos ter como saber ao certo quantas pessoas passaram pelos grupos de cangaço da época de Lampião. E quanto à questão ao bate-papo que a gente teve com o nosso amigo Carlos Mengali, algumas pessoas falaram a respeito do que ele colocou, aquele telegrama da época da morte de Lampião, do dia 28 de julho, que tinha o nome Maria Bonita. Então muita gente se surpreendeu com isso. Pessoal, é bom a gente ressaltar o seguinte: depois de 1938 foi que esse nome, digamos, se popularizou. Primeiro porque eles colocaram aquilo no telegrama e segundo porque logo depois veio aquela música Levanta Maria Bonita, acorda vai fazer café, enfim, então isso tomou proporções gigantes. Antes de 1938, dentro do bando, ninguém tratava ela como Maria Bonita, mas já em jornais anteriores da década de 30, de 36, de 34, já saiu referências a esse nome Maria Bonita. Os pesquisadores, aquelas pessoas que pesquisam seriamente esse tema, sabem perfeitamente que isso aconteceu em algumas matérias de jornais para todo mundo ver. Claro, quem não pesquisa, quem não vai a fundo, que só vê as coisas, digamos, mastigado, não sabe dessas coisas que aconteciam antes. O problema é o seguinte, gente. Antes de 1938, esse termo Maria Bonita já foi usado fazendo referência a cangaceiras, não diretamente a Maria do Capitão, mas já saía em matérias, como algumas que eu vou deixar aqui para vocês verem, que essas aqui no caso são do arquivo do nosso amigo Luiz Rubens, que é um dos maiores pesquisadores que nós temos aí do cangaço, que assim como o Ângelo Osmiro, possui uma biblioteca vastíssima, não só de livros, como de revistas e de jornais. E ele me mandou aqui várias matérias de jornais mostrando que o nome Maria Bonita já saía em algumas matérias. Inclusive, uma das primeiras matérias que saiu, o nome era Maria Bonitinha, para vocês verem, Maria Bonitinha, fazendo algumas referências. Torno a repetir, não era falando de Maria do Capitão, mas já falando de cangaceiras. E depois dessa data, daquela madrugada de 38, foi que esse nome, digamos, foi acoplado realmente ao nome da Maria, da primeira dama do cangaço, e se popularizou aí como pólvora, como se diz. Se alastrou como pólvora pelo Brasil todo e até no exterior. Então, gente, é aquilo que eu sempre digo, vamos pesquisar, vamos entrar a fundo na história e não ficar pelo disse-me-disse, porque como a gente sabe, existem pessoas que não têm conhecimento algum da história, que deturpam tudo que escutam, querem botar dúvidas em tudo que os pesquisadores fazem, simplesmente porque não sabem de nada a respeito da história. Mas existem aquelas pessoas que são novatas no tema, que não conhecem a história, e para isso é necessário que não só eu, como outros colegas que pesquisam, esclareçam essas dúvidas, façam essa pontuação, que é para vocês poderem entender, colocar os pingos nos is, como se diz. Então, pesquise aí nos acervos dos jornais de várias capitais, inclusive de cidades que tinham jornais que não são capitais, mas são cidades importantes do interior na época, que vocês vão ver não só essa referência a Maria Bonita, como a cangaceiras, de modo geral, uma aqui, outra acolá, como também de caminhões, de carros, de metralhadora, porque tem muita gente que diz também que não existia metralhadora naquela época, que absurdo. Metralhadora foi usada, até em Serra Grande já foi usado metralhadora e em outros locais.
Então basta a gente pesquisar um pouquinho a fundo que a gente vai ter todo esse conhecimento de toda essa história. E aguardem que os próximos, eu e o Cangaço, vão vir 2 pesquisadores aí que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um deles, inclusive, o nosso amigo Sérgio Bianco, é músico. E ele vai cantar aqui para vocês vão ver aqui no vídeo, o Cangaceiro no Mato, uma outra versão na sua voz belíssima. E ele gravou aí esse quadro aí pra gente, que eu já estou editando, para que vocês possam assistir. Sou um cangaceiro no mato, sou consequência da vida. Minha caneta é um rifle, minha leitura é perdida. Minha história foi escrita com tiros de precisão. Vai vir também um outro colega pesquisador chamado Manuel Neto, mas que não tem parentesco nenhum com o Manuel Neto da época do Cangaço. Então eu espero que vocês assistam esses vídeos que estão por vir. E pessoal, meu muito obrigado a todos vocês que são membros aqui do canal. Graças a vocês a gente está podendo manter aqui o nosso canal. Isso é uma coisa boa, eu fico aqui o meu agradecimento a todos vocês que são inscritos no canal, que comentam, que curtem, principalmente que divulgam essa história, que divulgam os vídeos que aqui estão. Eu, sem falsa modéstia nenhuma, eu tenho certeza que esses vídeos que a gente posta são únicos, porque só quem tem, digamos, é a gente. Coisas minhas que eu gravei, coisas que o João de Souza gravou, que o Jairo, enfim, que tantos colegas aí que contribuem aqui para o canal, não só com vídeos, mas com livros, com matérias de jornais, de revista, enfim, é tanta coisa boa que eu acho que todos nós só temos a aprender com tudo isso que os colegas passam aqui para mim e que eu tenho simplesmente o prazer e a satisfação de divulgar para todos vocês todo esse conhecimento. E qualquer dúvida, gente, é só perguntar que eu respondo. Me desculpe aqueles que às vezes eu não respondo, é porque às vezes é tanta pergunta, tanta dúvida que eu realmente algumas coisas eu esqueço ou passo batida, eu não consigo responder. E eu queria deixar aqui uma ideia para vocês, pessoal. Eu vou deixar brevemente aqui um número de zap e um e-mail para vocês que acompanham aqui o canal, que conhecem alguma história do Cangaço, que foram em algum local, que tem algo a contar, me mandem. Me manda esse material que eu vou ter o maior prazer em divulgar aqui tudo que vocês, porque como vocês sabem, eu não posso ir em todos os locais. Apesar de eu já estar aí há mais de 30 anos viajando para todo canto, é praticamente impossível conseguir ir em todo canto. Então, se você tem alguma história, se você tem alguma curiosidade, grave e me mande, que eu vou criar um quadro aqui no nosso canal que vai ser a participação de vocês. E eu fico muito grato quem puder fazer isso. Vai ser muito legal, eu estou até em dívida com algumas pessoas que já me mandaram algumas coisas para eu postar, mas eu estava aguardando para a hora certa eu criar esse novo quadro e eu vou fazer isso. Então vão logo aí pensando em algumas coisas, alguma região, algum local, alguma casa, algum local de combate, algum local que você descobriu algo, ou então alguma história do seu avô, do seu bisavô, enfim, que possa aí ajudar aqui a gente cada vez mais ganhar mais conhecimento. A única coisa que eu vou pedir àquelas pessoas que forem gravar é, se possível, gravar no local silencioso, gravar com o celular não nessa posição, mas o celular deitado, se possível com um fonezinho de ouvido que tem microfone para você gravar, ou você mesmo faz um selfie ou pede para alguém gravar para você e faz alguma imagem depois para eu ter de base, de sustentação do que vocês estão falando, caso seja o caso. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado. Acompanhe a gente aí, outros colegas também, e vamos cuidar da nossa história, porque se a gente não cuidar dela, quem é que vai cuidar? Beleza, gente? Abração e tamo junto. 25, quinta-feira, candeeiro e mergulhão. Oh, 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 e lampião. Oh, oh, cangaceiro do mato, sou consequência da vida. Minha caneta é um rifle, minha leitura é perdida. Nessa lei vi o mais forte, o perigo é a traição.
valente diplomado nas quebradas do sertão. Oh,